Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, galera? Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de revisão aí, a um dos primeiros encontros aí que a gente vai fazer agora nessa reta final aí, faltando algumas semanas para a nossa prova, beleza? Então, galera, a parada é a seguinte, eu elaborei algumas listas de exercícios aí, de exercícios específicos que têm aparecido pra caramba na prova do Enem. Então, a proposta desses nossos encontros aí, dessa quarta-feira e das próximas, é realmente a gente dá uma revisada fazendo exercícios e dentro dos exercícios a gente revisar alguma teoria que porventura possa ter passado batido ou que você tenha dificuldade, tendo em vista que são assuntos extremamente importantes aí para a prova do Enem, beleza? Então eu vou compartilhar minha tela aqui, eu acredito que todo mundo aí já deva ter o, o acesso à lista, deixa eu liberar aqui. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda aqui no chat ou pode fazer pelo microfone, tá? Eu disponibilizei a lista, vou mandar aqui no chat novamente para que vocês, quem porventura ainda não recebeu, conseguir ter acesso a essa primeira lista, tá? Já vou mandar aqui de novo. Ó, tá no chat a nossa primeira listinha, tá? São exercícios específicos para o Enem, para a gente trabalhar nessa reta final, beleza? Então, eu vou resolvendo com vocês. Aí, à medida que você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, manda aí para mim, beleza? Deixa eu compartilhar aqui, então, para a gente iniciar. Então, galera, vamos lá, então. Primeira questãozinha da nossa jornada aí, da nossa maratona de revisão aí, para que você chegue mais tranquilo, tá? Aí eu peguei não só de um assunto específico, de vários assuntos aí aleatórios que aparecem pra caramba na prova do Enem. Então, tem questões de química orgânica, tem questões de química geral, tem questões de fisicoquímica. Então, essa semana e nas próximas, a gente vai trabalhar aí vários conteúdos, vários exercícios extremamente importantes para a prova do Enem, beleza? Então, vamos lá. Tá todo mundo me escutando bem aí? Tá tudo certo? Posso começar? Se alguém quiser me dar um feedback aí, deixa eu só. Então vamos nessa, gente. Primeira questãozinha aí, ó. Fala o seguinte: a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Aí ele me deu aí a representação dessa membrana, desse fosfolipídio, não é assim? Aí ele fala, assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 4, 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Galera, vamos pensar comigo. Ó. Ele quer saber qual dessas estruturas que representam aí bicamadas lipídicas e vão apresentar a maior fluidez. O que você vai pensar, gente? De acordo com o que foi colocado no enunciado da questão, vamos voltar lá atrás, ó. Ele fala assim, ó, os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, que é a composição lipídica, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas, ou seja, o tamanho da cadeia carbônica, é, conforme representado, vai influenciar significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre esses fosfolipídios, menor vai ser o quê? A fluidez. Então, o que o exercício me falou? Que quanto maior for a magnitude, quanto mais intensas
forem as interações entre essas cadeias carbônicas, significa dizer que menor vai ser a fluidez. E o que o exercício está me pedindo é exatamente o quê? Aquele que vai ter a maior fluidez. Então, a bicamada lipídica que vai apresentar a maior fluidez é exatamente aquela bicamada, porque são duas camadas de fosfolipídios que vão apresentar características contrárias ao que ele colocou aí no enunciado da questão. Então, para eu conseguir identificar aí a estrutura que representa a bicamada lipídica com a maior fluidez, eu vou pensar no seguinte: eu tenho que levar em consideração a insaturação. Por quê? Porque quanto mais insaturações eu tenho na minha estrutura, menos ponto de contato eu vou ter entre essas cadeias carbônicas. E aí, consequentemente, menos ponto de contato, menos interação. Se eu vou ter menos interações entre essas bicamadas, significa dizer que a fluidez vai ser o quê? Maior. Então, lá no enunciado, ele fala que quem tem a menor fluidez são aquelas estruturas que apresentam a maior magnitude, que apresentam as interações mais fortes, mais intensas, que apresentam mais pontos de contato. Então, de acordo com as estruturas que ele me colocou aqui, qual dessas estruturas de 1 a 5 representa uma estrutura bicamada lipídica que vai ter a maior fluidez? Vai ser aquela que tem menos pontos de interação, ou seja, vai ser aquela que tem mais insaturação, porque essas insaturações vão dificultar aí os pontos de contato. Se dificultam os pontos de contato, eu vou ter menos interação, então a fluidez vai ser o quê? Maior. Então, quando eu analiso, ó, a estrutura 1 é uma estrutura extremamente retinha, linear, tem muitos pontos de contato, então a intensidade das interações é muito grande. Já a estrutura 2 mostra aí que tem muitas insaturações, então eu não tenho muitos pontos de contato. A estrutura 3 também tem algumas insaturações, mas menos do que a estrutura 2. A estrutura 4, completamente linear, também tem muitos pontos de contato. A estrutura 5 tem algumas insaturações, mas também tem estruturas lineares aí. Então, se eu analisar, a estrutura que vai apresentar a maior fluidez é aquela que apresenta o maior número de interações. E de acordo com a representação que ele me deu, as interações elas estão sendo representadas por esse tracinho, digamos, lateral aí. Então, a estrutura que tem mais tracinhos laterais é aquela que tem o maior número de interações. Desculpa, o maior número de insaturações. Tendo o maior número de interações, de insaturações, menores serão os pontos de contato entre essas duas estruturas. Portanto, de acordo com as estruturas que foram apresentadas, qual que vai apresentar a maior fluidez? A estrutura 2. Por que, gente, a estrutura 2? Porque, de acordo com a representação que foi dada no enunciado, a estrutura 2 é a que tem mais insaturação. Todas as estruturas representadas pelo desenho 2 têm insaturação. Então, se ela tem mais insaturações, ela tem menos pontos de contato. Então, a magnitude das interações ou a intensidade das interações, a atração é menor. Logo, a fluidez vai ser maior. Por isso que nessa primeira questão, a alternativa que você precisaria marcar, ou que você precisa marcar, é a letra D, que representa a estrutura 2, aquela que tem a maior fluidez. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? É isso aí. Se tiver pergunta aí, é só me mandar. Fechado? Valeu? Próxima questão. Fala o seguinte, ó. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Ele me deu aí 3 moléculas orgânicas. Vale ressaltar, vale relembrar, por exemplo, ó, ele me deu aí a ptina, que é o urucum, o licopeno e o beta-caroteno. O que eu posso pensar, por exemplo, gente, ó, para a gente relembrar, o licopeno e o beta-caroteno são moléculas orgânicas que pertencem a qual função orgânica? Hidrocarboneto. Por quê? Porque só tem átomo de carbono e hidrogênio. Já a primeira estrutura, que é a estrutura da bitina, que está presente no urucum, ele tem um grupo aqui, ó, COOH. Esse grupo COOH é a mesma coisa que isso aqui, ó, C-O-O-H, ou seja, na estrutura da bitina, eu tenho o grupo carboxílico, que vai caracterizar qual função? Ácido
carboxílico, é uma função oxigenada. Aqui na outra extremidade, olha só, eu tenho esse COOCH3. Esse COOCH3 é isso aqui, ó, é o C dupla O. E toda molécula orgânica que apresenta esse C dupla O entre átomo de carbono, representa qual função, galera? A função éster. Então, eu tenho duas moléculas orgânicas que são hidrocarbonetos, o licopeno e o beta-caroteno. Eu tenho a bitina, que é uma função orgânica de função mista. Em uma extremidade tem o ácido carboxílico, ou grupo carboxílico. Na outra extremidade, eu tenho a função éster. São duas funções orgânicas oxigenadas. Vale lembrar que os ésteres, por exemplo, são funções orgânicas derivadas de ácidos carboxílicos. Eles podem ser obtidos por meio de reação de esterificação, que é a reação de um ácido carboxílico com álcool, é uma reação reversível, e eu também posso obter um éster, por exemplo, por meio de uma reação de transesterificação, que é a reação muito utilizada, por exemplo, na produção do biodiesel, beleza? Foi só uma revisãozinha. Aí o que ele fala? Olha só. A característica comum às estruturas representadas que confere a sua baixa solubilidade em água é. Galera, vamos pensar. Eu estou analisando solubilidade em água. O que você precisa pensar? Toda vez que eu tenho que analisar solubilidade, você vai lembrar daquela regrinha que diz que semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Que se a substância é polar, ela vai dissolver, ela vai solubilizar melhor em uma substância polar. Se a substância é apolar, ela vai dissolver, ela vai solubilizar melhor em substâncias o quê? Apolares. Vale ressaltar que, em se tratando de moléculas orgânicas, tirando os hidrocarbonetos, que são predominantemente apolares, porque são constituídos apenas por carbono e hidrogênio, então a diferença de eletricidade é muito pequena, vou traduzir. Hidrocarboneto eu vou considerar que é sempre apolar, beleza? Todas as outras funções orgânicas vai ter uma parte polar e vai ter uma parte o quê? Apolar. Sempre a parte polar é onde eu tenho os grupos funcionais. E a cadeia carbônica vai ser a parte o quê? Apolar. Então, licopeno e beta-caroteno são apolares. Então, a solubilidade em água é muito pequena, é muito baixa. Já a bichina, como tem o grupo carboxílico e a função éster, esses dois grupos permitem uma certa interação com a água. Então, quando eu comparo a solubilidade desses três compostos, por serem moléculas grandes, a solubilidade é baixa. Mas dos três, a bichina é que vai apresentar a maior solubilidade em água dos três. Por quê? Porque ela tem esses dois grupos aí que conferem um caráter polar a essa molécula, que permite fazer interação com a água, porque são grupos o quê? Polares, beleza? Então vamos lá. A característica comum às estruturas representadas que confere baixa solubilidade em água. Então, galera, o que essas substâncias apresentam em comum? Apresentam de igual que faz com que elas apresentem uma baixa solubilidade. O que você vai pensar? Quanto mais carbonos eu tenho na minha cadeia carbônica, ou seja, quanto maior for a minha cadeia carbônica, maior vai ser o caráter apolar. Então, a solubilidade em água vai fazer o quê? Diminuir. Então, de cara, eu já posso falar que o que essas moléculas apresentam em comum, que são responsáveis por conferir uma baixa solubilidade em água, é o tamanho da cadeia carbônica. Quanto mais carbonos, maior o caráter apolar. Logo, menor vai ser a solubilidade de água. Fechado? Então, vamos ver. As conjugações da cadeia carbônica? Não. As ramificações da cadeia carbônica? Também não. Grande quantidade de carbonos nas cadeias principais? Galera, quanto mais carbonos eu tenho na cadeia principal, maior vai ser a cadeia carbônica. Logo, vai predominar o caráter apolar. Essa tá legal. Vamos ver as outras? Grande quantidade de ligações duplas de configuração cis? Não, mesmo porque, se a gente analisar, a maioria dessas ligações duplas estão na conformação trans e não na conformação cis. Batendo o olho, gente, como é que você pode identificar se é cis ou se é trans? O cis é quando os grupos referenciais do espaço, quando os grupos maiores estão no mesmo plano, do mesmo lado. Ou os dois acima da dupla ou os dois abaixo. O trans é quando esses grupos referenciais estão estão em lados opostos. E aí, para você conseguir identificar quais são esses grupos referenciais, é sempre pensar no grupo maior, no grupo com maior massa molar, no grupo com a maior
complexidade. Então, sempre que eu vou analisar isomeria geométrica, isomeria cis-trans, primeiro, para ter isomeria geométrica, a molécula tem que apresentar ligação dupla entre carbonos e os grupos ligados no mesmo carbono da dupla precisam ser diferentes entre si. Então, por exemplo, quando eu analiso a estrutura da piscina, vamos pegar aqui aleatoriamente, ó, esses dois carbonos aqui. Nesse primeiro carbono, vou até mudar de cor, eu tenho aqui um CH3 ligado nele e tenho todo esse pedaço da molécula aqui, certo? Nesse outro carbono aqui, eu vou ter um hidrogênio e vou ter todo esse pedaço da molécula. Ou seja, nessa molécula, por exemplo, eu tenho pelo menos um carbono que tem ligação dupla entre carbonos. E os grupos ligados do mesmo carbono da dupla, eles são diferentes entre si? São. Então, essa molécula apresenta isomeria geométrica. Se ela apresenta isomeria geométrica, significa dizer que ela vai apresentar um isômero, uma conformação cis, uma conformação trans. Se você imaginar aqui, ó, um plano paralelo a essa ligação dupla que eu estou fazendo de verde, por exemplo, eu estou analisando, gente, só essa ligação dupla, mas tem mais um monte de outras ligações duplas nessas moléculas que podem ser responsáveis pela ocorrência da isomeria geométrica, beleza? Aí, se você pensar nesse primeiro carbono da dupla, que é esse aqui, ó, qual que você acha que vai ser meu grupo referencial, meu grupo maior, com maior massa molar? O CH3 ou essa cadeia toda? A cadeia toda. Do outro carbono, o hidrogênio ou a cadeia carbônica toda? A cadeia carbônica toda. Então, se você observar, os meus grupos referenciais, os meus grupos de maior prioridade do espaço, estão em lados opostos. Isso caracteriza o isômero quê? Trans. E ele falou isômero quê? Cis. Então, não faz sentido, beleza? Letra E. A grande quantidade de átomos de carbono com ionização sp2, o fato de uma molécula orgânica ter carbono sp2, sp3 ou sp não vai influenciar diretamente na solubilidade. Então, a característica que é comum a essas três estruturas que fazem com que essas substâncias apresentem uma baixa solubilidade de água é exatamente a quantidade de carbonos, é exatamente o tamanho da cadeia carbônica, tudo bem? Portanto, nessa questão aí, a gente marca a letra C. Fechado? Aproveitando, gente. William, Oi. se eu tiver, tipo, igual nesse primeiro aí que tem ácido carboxílico e éster, uma função predomina sobre a outra ou não? Em relação ao quê? Tipo, se eu tiver que falar se o caráter é ácido ou básico, Se eu ou estiver não tem nada. analisando a acidez e basidade de moléculas orgânicas, o que eu posso pensar? Aqui eu tenho ácido carboxílico, aqui eu tenho o grupo éster. Quando eu penso na acidez de moléculas orgânicas, eu preciso levar em consideração a teoria de Arrhenius e, normalmente, a teoria de Lawrey-Bronsted, que é a capacidade de produzir H+, de sofrer ionização e produzir o H+. Quando eu analiso a estrutura do ácido carboxílico e do éster, qual que apresenta essa característica, essa capacidade de produzir H+ por meio da ionização? O ácido carboxílico. Então, se eu tivesse que justificar, por exemplo, o caráter ácido dessa molécula, eu poderia falar que ela apresenta um leve caráter ácido em função do grupo Q, carboxílico. O grupo éster aqui, ele não confere caráter ácido. É claro Mas que... Pode falar. se eu tivesse uma molécula, tipo, tivesse ácido carboxílico e uma amina, uma amida ao Uhum. mesmo tempo, aí seria o quê? Aí seria uma molécula que poderia apresentar o caráter anfótero, tudo bem? Por Ah, quê? tá. Porque o ácido carboxílico iria conferir o caráter ácido, e a amina, por exemplo, vai conferir o caráter o quê? Caráter Básico. básico. É o caso dos aminoácidos. Todo aminoácido, ele vai ter esse caráter anfótero, porque ele vai ter o grupo carboxílico, que vai conferir o caráter ácido, que vai produzir o H+, e vai ter a função amina, que vai conferir o caráter o quê? Básico. Beleza? Entendi. Deixa eu te falar outra coisa. O chat tá desabilitado. Ativa aí, porque eu acho que tem gente querendo fazer pergunta. O chat está desabilitado? Uai, peraí, Tá. Eu peraí. tentei mandar e não dei conta. Não, então peraí, vamos resolver essa parada agora. Cadê? Ué, como é que...
acho que dá uma conferida aí, gente. Vê se habilitou agora para mandar pergunta para o Agora Thiago. deu, agora deu. Beleza, agora foi, valeu. Eu não sei por que estava desabilitado, não foi mal, gente. Então, vamos voltar aqui. Então, segunda questão, tranquilo, por que a letra C, beleza? Só aproveitando essa segunda questão para a gente relembrar um outro aspecto importante dentro da química orgânica. Na última questãozinha aqui, ele falou sobre hibridização. Dentro da química orgânica, é muito importante você conseguir olhar para um carbono e conseguir identificar a hibridização dele. Vamos dar uma relembrada? É muito simples. Você nunca vai ter que explicar o porquê da hibridização. Você só precisa conseguir olhar, por exemplo, para um átomo de carbono em uma molécula orgânica e identificar o tipo de hibridação. É só pensar assim, ó. Se eu tenho carbono fazendo apenas ligações simples, portanto, 4 ligações simples, a hibridização sempre vai ser o quê? sp3. E todo carbono sp3 é sempre um carbono espacial, ou seja, um carbono tridimensional. E eu também posso usar a expressão carbono não planar. Inclusive, essa expressão já apareceu numa prova do Enem. Então, carbono espacial, carbono tridimensional, carbono não planar é exatamente o carbono que apresenta hibridização sp3. Por quê? Porque todo carbono que apresenta hibridização sp3, essas nuvens eletrônicas, essas ligações que estão em torno dele, sempre vão se organizar em uma geometria chamada de geometria o quê? Tetraédrica. E a geometria tetraédrica é uma geometria o quê? Tridimensional, espacial. Agora, quando o carbono fizer uma ligação dupla e 2 ligações simples, não interessa com quem, eu vou analisar só as ligações. Quando ele faz uma dupla e 2 simples, a hibridização já passa a ser o quê? sp2. Aí aqui já é um carbono planar, é um carbono plano. Por quê? Porque a geometria que ele vai apresentar aqui é chamada de trigonal plana ou triangular plana, beleza? E por último, quando o carbono faz 2 duplas, ou uma tripla e uma simples. Aí, a hibridização dele passa a ser qual? sp. E todo carbono que apresenta hibridização sp, essas nuvens eletrônicas, essas ligações que ficam em torno dele, vão se organizar em uma geometria o quê? Linear. Então, o carbono sp2 e o carbono sp são carbonos planares, conferem uma organização, uma geometria plana para esse centro, para essa molécula, para esse carbono. O carbono sp3 é o único que é tridimensional, porque o arranjo vai ser tetraédrico, tudo bem? Ó, respondendo mais uma pergunta. Conjugações na cadeia quer dizer ligações duplas entre carbonos? Está relacionado com ligação dupla, mas ele quer dizer mais precisamente que ligações duplas conjugadas são ligações duplas alternadas. É como se tivesse ó, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, beleza? Então, o termo conjugado diz respeito exatamente a essa alternância entre ligação dupla e simples. Fechado? Tranquilo? Questão 2, morreu. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3, olha só. A questão 3 diz o seguinte: os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base na sua temperatura de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Ele me deu aí as frações. Fração 1, eu consigo obter os derivados de petróleo com 1 a 4 carbonos, temperatura ali na faixa de 20 graus Celsius. A segunda fração são os derivados com 6 a 12 carbonos, que apresentam uma temperatura de ebulição na faixa de 30 a 180. E aí vai aumentando, beleza? Primeira coisa que a gente precisa pensar, gente, os derivados do petróleo, eles são obtidos por meio desse processo chamado de destilação fracionada. É importante você lembrar, a destilação fracionada é um processo de separação de misturas usado para que tipo de mistura? Sempre para misturas o quê? Homogêneas. Mas que tipo de mistura homogênea? De substâncias do estado líquido. E detalhe, toda vez que eu tenho uma mistura homogênea de substância do estado líquido,
por mais que eu não conheça as substâncias, por mais que eu não saiba o valor da temperatura de ebulição, eu sempre vou poder afirmar: toda mistura homogênea de substâncias de estado líquido, ela vai ser caracterizada por apresentar, vou colocar assim, ó, uma pequena diferença na temperatura de ebulição, beleza? Então, todos os derivados do petróleo, que na maioria deles são hidrocarbonetos, eles vão ser obtidos por meio desse processo. Então, o petróleo é levado até as refinarias, e aí ele é submetido a esse processo. No processo de destilação fracionada, o petróleo bruto ele é aquecido, e aí, à medida que os derivados vão sendo aquecidos, eles vão sendo recolhidos em diferentes frações, diferentes alturas na coluna de fracionamento. Então, na parte mais alta da coluna de fracionamento, eu vou obter aqueles derivados menores, que apresentam menor temperatura, de 1 a 4 carbonos. À medida que eu vou descendo na coluna de fracionamento, eu vou aumentando o tamanho da cadeia carbônica, eu vou aumentando a quantidade de átomo de carbono nesses derivados, e justamente a temperatura de ebulição também vai aumentando. Então, se você observar a fração 1, temperatura em torno de 20 graus Celsius. Por quê? Porque é constituída por moléculas pequenas, de 1 a 4 carbonos. Já a fração 2 são moléculas maiores, de 6 a 12. Então, eu preciso de mais calor, eu preciso esquentar mais, eu preciso de mais energia, beleza? Essa é a ideia que a gente precisa lembrar de como que funciona o processo de destilação fracionada na obtenção dos derivados do petróleo. Mas o fato é, a destilação fracionada sempre vai ser utilizada para separar componentes de misturas homogêneas, onde esses componentes estão no estado líquido. E por estarem no estado líquido, a diferença na temperatura de ebulição é sempre pequena, tudo bem? Tá, daqui um pouquinho eu falo sobre isso então, Vitória. Aí vamos lá, resolver a questão. Na fração 1, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais baixas. Por quê? Então, olha só, a fração 1, por que eu consigo separar esses compostos em temperaturas mais baixas? Porque eles são constituídos por derivados menores, por hidrocarbonetos o quê? Menores. Se eles são menores, significa dizer que vão ter menor massa molar, significa dizer que a nuvem eletrônica é menor, significa dizer que a intensidade das interações intermoleculares que existem entre esses derivados vai ser o quê? Vai ser menor. Então, vamos ver? Na fração 1, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais baixas, porque as suas densidades são maiores, densidade não influencia na temperatura de ebulição. O número de ramificações é maior em relação a outras frações, a ramificação ela vai influenciar na temperatura de ebulição, mas não é o caso. Porque quando eu tenho hidrocarboneto com 1, 2, 3, até 4 carbonos, se eu tiver 4 carbonos, eu ainda consigo ter uma ramificação. Mas até 3 carbonos é impossível ter ramificação. Então, não é ou não são as ramificações que vão justificar o fato dessa fração do petróleo ter uma menor temperatura de ebulição. Suas cadeias carbônicas apresentam carbonos de utilização sp3, é indiferente também. Eu posso ter aí frações de petróleo com 1 a 4 carbonos tendo ligação dupla ou tendo ligação tripla. Isso não vai influenciar na temperatura. As forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio são menos intensas. Gente, os derivados do petróleo são praticamente todos hidrocarbonetos. Hidrocarboneto, por serem moléculas predominantemente apolares, só vai poder fazer dipolo induzido, que é a interação mais fraca. Então, não pode ser ligação de hidrogênio. Então, a letra D também está errada. Letra E. As forças intermoleculares do tipo Van der Waals são menos intensas. Van der Waals é o outro nome que eu posso usar para me referir, por exemplo, às interações do tipo dipolo induzido. Então, o que faz com que a fração 1 seja separada ou apresente temperatura de ebulição mais baixa, é exatamente isso. Como as moléculas são menores, a intensidade das interações intermoleculares são o quê? Menores. Então, eu consigo fazer com que essas moléculas sejam recolhidas nas partes mais altas. Então, na questão 3, a alternativa correta é a letra E. Beleza? E como a gente está falando um pouquinho de propriedades físicas, é sempre importante o seguinte: quando eu vou analisar a temperatura de ebulição de moléculas orgânicas, a primeira coisa que eu preciso pensar é o seguinte: as moléculas que eu estou comparando apresentam
as mesmas interações ou interações diferentes? Já respondendo a sua pergunta, Vitória. Primeira análise que eu faço é isso. Se as interações forem diferentes, sempre a molécula que tem a interação mais forte vai ter maior temperatura de ebulição. Por exemplo, se eu comparo um ácido carboxílico com um hidrocarboneto, e essas comparações sempre vão ser feitas com moléculas que apresentam mais ou menos a mesma quantidade de átomos de carbono. Então, por exemplo, se eu comparo um ácido carboxílico com 2 carbonos e um hidrocarboneto com 2 carbonos, qual dessas duas moléculas vai ter maior temperatura de ebulição? Eu vou pensar, bom, o ácido carboxílico, lá no grupo carboxílico, pode fazer ligação de hidrogênio. O hidrocarboneto só faz dipolo induzido. Como ligação de hidrogênio é uma interação mais forte, significa dizer que as moléculas estão mais atraídas umas pelas outras, é mais difícil de separar. Então, vai ter maior temperatura de ebulição. Então, a primeira coisa que eu olho é exatamente o quê? Se eu estou comparando moléculas que apresentam interações diferentes, aquela molécula que tem a interação mais forte vai ter a maior temperatura de ebulição. Essa é a primeira análise. Segunda análise, se eu estiver comparando moléculas que apresentam o mesmo tipo de interação, por exemplo, se eu comparo um hidrocarboneto com 5 carbonos e um hidrocarboneto com 10 carbonos, significa dizer o quê? Se as interações são as mesmas, aquela molécula maior, que tem maior massa molar, que tem maior quantidade de carbonos, vai ter maior temperatura de ebulição. Essa é a segunda análise. A terceira análise, se eu estou comparando moléculas que apresentam as mesmas interações e a mesma quantidade de átomo de carbono, ou seja, moléculas que apresentam a mesma massa molar, aí eu vou pensar em função das ramificações. Quanto mais ramificações eu tenho, significa dizer que menos pontos de contato eu vou ter entre as moléculas. Logo, a ramificação sempre vai diminuir a temperatura de ebulição, sacou? Eu preciso pensar, usar essa linha de raciocínio. Primeiro, eu analiso o tipo de interação. Se as interações forem diferentes, quem tem a interação mais forte, maior temperatura de ebulição. Se as interações forem iguais, eu preciso pensar na massa. Se as massas forem diferentes, quem tiver maior massa molar, como vai ter maior densidade eletrônica, vai ter mais interações, ou as interações serão mais intensas, maior temperatura de ebulição. Agora, se a interação é a mesma e a massa é a mesma, a quantidade de carbonos é a mesma, eu vou pensar na quantidade ou na existência de ramificações. Fechado? Beleza? Vamos nessa. E aí, galera, tá tudo certo? Tá bacana? Tá dando para revisar aí? Tá legal? Vamos lá. Vamos que vamos. Próxima questãozinha aqui, ó. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5s2, 5p6, ou seja, todos os gases nobres, com exceção do hélio, vão apresentar 8 elétrons na camada de valência. Por isso que, por muito tempo, eles foram considerados espécies químicas estáveis. Não precisava se ligar a ninguém, não participava de nenhum tipo de reação. Mas, na verdade, o que você precisa pensar? Não é o fato deles terem 8 elétrons na camada de valência que faz com que eles sejam considerados espécies estáveis. Na verdade, o que vai de fato determinar, ou o que vai de fato fazer com que uma espécie seja mais ou menos estável, é o fato de apresentar elétrons desemparelhados. Então, os gases nobres, durante muito tempo, foram considerados espécies altamente estáveis porque todos os elétrons da camada de valência desses caras estavam emparelhados, estavam aos pares. E, coincidentemente, todos os gases nobres, com exceção do hélio, apresentavam exatamente 8 elétrons na camada de valência. Por isso que convencionou-se, tá certa a palavra, né? Por isso que foi estabelecido que, para ser considerado uma espécie química estável, o átomo deveria, ou a espécie química deveria apresentar 8 elétrons. Mas hoje, a gente sabe que existem N casos de espécies, de átomos, de elementos químicos que podem ficar estáveis com menos de 8 e com mais de 8. Então, o que vai proporcionar, de fato, uma maior estabilidade eletrônica não é o fato de ter 8 elétrons, é o fato de todos os elétrons da camada de valência de um determinado elemento estarem o quê? Emparelhados. Aí, se tiver algum elétron desemparelhado, dependendo das características desse elemento, ele vai precisar doar elétron, ele vai precisar receber, ou ele vai precisar
compartilhado, dependendo do tipo de ligação que ele faz, beleza? E o hexafluoreto de platina, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Isso, gente, foi há muito tempo atrás. Continua estando certo? Sim, mas não é uma verdade absoluta. Regra geral, a gente considera que para que um átomo alcance uma maior estabilidade, a gente fala que ele tende a apresentar uma configuração eletrônica semelhante aos gases nobres. Mas eu acabei de falar, tem vários casos de elementos que ficam estáveis, mas não vão apresentar a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, não vão apresentar exatamente 8 elétrons na camada de valência, beleza? Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor, camada de valência 2s2, 2p5, ou seja, conhecendo aí a camada de valência do flúor, eu consigo saber exatamente qual que é a família dele. Vamos lembrar? Toda vez que o elemento apresentar como subnível mais energético o subnível S ou subnível P, esse elemento pertence ao grupo A. Esse elemento é um elemento representativo. Então, toda vez que você fizer distribuição eletrônica e essa distribuição terminar no subnível S ou no subnível P, esse elemento é um elemento representativo, ou seja, ele pertence à família, ao grupo A. Só que o grupo A tem família 1A, família 2A, família 3A, família 4A. Para você conseguir determinar qual que é a família, basta você somar a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Ou seja, para qualquer elemento representativo, para qualquer elemento do grupo A, o número de elétrons que ele tem na camada de valência é exatamente o número da família. Então, o flúor, por exemplo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Logo, eu posso afirmar que ele é da família 7A. E, atualmente, a família 7A também pode ser chamada de grupo o quê? 17. Da mesma maneira, ó, o xenônio, a camada de valência dele é 5s2, 5p6. Então, eu posso falar que esse cara está na família... Nossa, ficou feio. 8A. Por quê? Porque ele tem exatamente 8 elétrons na camada de valência. Então, galera, sem exceção, distribuição eletrônica terminou no subnível S ou terminou no subnível P, é elemento representativo, é elemento do grupo A. Basta somar os elétrons que esse elemento tem na camada de valência. Agora, se a distribuição eletrônica terminar no subnível D ou no subnível F, aí esse elemento passa a ser do grupo P. Ele passa a ser o elemento de transição. Aí a gente tem duas possibilidades. Ou esse elemento vai ser de transição interna, ou esse elemento vai ser de transição o quê? Externa. Como que eu faço para diferenciar? Toda vez. Primeiro, transição interna. São aquelas duas colunas que estão fora da tabela periódica, que é a família dos lantanídeos e dos actinídeos. Transição externa é aquela do meio da tabela periódica, beleza? Como é que você vai fazer para diferenciar? Fez a distribuição eletrônica. Se ela terminar no subnível D, se o subnível mais energético for o D, esse elemento é um elemento de transição externo, é aquela parte do meio da tabela. Aí, para você saber qual que é a família do grupo B, uma vez que o grupo B tem 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, até a 12B, você vai somar a quantidade de elétrons que ele tem no subnível D, que é o subnível mais energético, com os elétrons da camada de valência dele, beleza? É sempre assim. Agora, se você fizer a distribuição eletrônica e terminar no subnível F, você não precisa fazer mais nada. Elementos que terminam no subnível F são da família 3B. São elementos de transição interna. São aquelas duas colunas que estão fora da tabela periódica, a família dos lantanídeos e a família dos actinídeos, beleza? E detalhe importante, nem sempre a camada de valência vai coincidir com o subnível mais energético, vai depender. Para alguns elementos, por exemplo, para qualquer elemento da família 1A, para qualquer elemento da família 2A, a camada de valência é exatamente igual ao subnível mais energético. Agora, da família 3A até a 8A, o subnível mais energético vai ser 1,
A camada de valência vai ser tudo. Vamos traduzir. Vamos pegar o exemplo do flúor. A camada de valência dele é 2s2, 2p5. O subnível mais energético é só qual? O 2p5. Sempre o subnível mais energético é onde eu paro, é onde eu termino, é onde eu coloco o último elétron da minha distribuição. Fechado? E se for elemento da família B, nunca a camada de valência vai ser igual ao subnível mais energético. Por quê? Porque para qualquer elemento do grupo B, a camada de valência vai ser o S, o subnível mais energético, ou vai ser o D da camada anterior, ou vai ser o F, que vai estar 2 camadas acima em relação à camada de valência. Fechado? Beleza? Tá. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, qual foi o composto citado? O difluoreto de xenônio. Quantos elétrons da camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Então, vamos pensar. O difluoreto de xenônio, gente, é esse cara aqui, ó. Difluoreto, 2 fluoretos, ou seja, 2 átomos de flúor ligados no átomo de xenônio. Quando eu monto a fórmula eletrônica desse cara, eu posso pensar nisso aqui, ó. Xenônio, um átomo de flúor aqui, um flúor aqui. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa fazer um compartilhamento para ficar com 8. Precisa receber um elétron para ficar com 8. O xenônio, 2, 4, vou colocar 6, 8. Ele já tem os 8 elétrons, só que foi verificado que esse cara aqui está compartilhando. Então, tá aqui. Portanto, depois que o xenônio se liga a esses 2 átomos de flúor para formar esse composto chamado de difluoreto de xenônio, com quantos elétrons ele passa a ter na camada de valência? Os 8 que ele já tinha, mais os 2 que ele está compartilhando com cada átomo de flúor. Ou seja, mais um elétron que ele está compartilhando com cada átomo de flúor. Ou seja, ao todo, esse átomo de xenônio ele vai apresentar quantos elétrons na camada de valência? 10. Ah, William, não entendi não. Por que que são 10? Vamos contar? Ó, vou colocar de outra cor. 2, 4, 6, 8. Esses são os 8 elétrons que ele já tinha. Como ele está compartilhando com o flúor, deu 8, não é? 9, 10. Então, quando ele compartilha, esses elétronzinhos ficam se movimentando de um lado para o outro. Então, esse elétron que ele está compartilhando o flúor vai fazer parte da sua camada de valência. Então, o xenônio passa a ter os 8 que ele já tinha, mais os 2 que estão sendo compartilhados. Então, ao todo, ele passa a ter 10 elétrons na camada de valência. Então, cada ligação, gente, cada ligação simples vai corresponder a 2 elétrons. Então, se eu contar aqui, ó, essa ligação aqui eu conto como sendo 2 elétrons, 4, 6, 8, 10. Bem tranquilo chegar nessa conclusão, beleza? Então, foi bom essa questão que a gente revisou um pouquinho aí de química geral, a parte de distribuição eletrônica, a parte de determinação da localização, a parte da configuração eletrônica. Isso aí é muito importante, te dá agilidade. Você consegue ganhar muito tempo, tendo em vista que a prova do Enem não vem tabela periódica. Fechado? Beleza? Vamos lá que o nosso tempo está curto. Questão 5. A questão 5 diz o seguinte. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, do original, essa paradinha aí, no qual continham os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir, ou seja, o modelo de Dalton foi o primeiro modelo aceito, o primeiro modelo científico, por quê? Porque teve comprovação experimental. Nem tudo que ele propôs estava certo, mas como teve base experimental, comprovação científica, durante muito tempo, o modelo de Dalton foi aceito e, inclusive, até hoje, o modelo de Dalton pode ser usado para explicar algumas coisas e continua tudo certo, beleza? Então, é muito importante você pensar nisso, gente. Quando a gente analisa os modelos atômicos, foram propostos aí vários modelos ao longo da história, desde o modelo de Dalton até o modelo atual. Vamos só relembrar a sequência. Modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, também conhecido como modelo de Rutherford-Bohr, modelo de Summerfield e o modelo atômico atual, que não tem o nome de nenhum químico, de nenhum cientista em específico. Por quê? Porque o modelo atômico que nós conhecemos como atual foi o modelo que foi proposto a partir da contribuição de vários cientistas, de vários caras. Por isso que não tem o nome de ninguém.
E detalhe, não existe aquele modelo que está completamente certo ou aquele modelo que está completamente errado. Todo modelo tem algumas características que são certas, que foram usadas para explicar alguns fenômenos naquela época, e à medida que for fazendo-se necessário para se explicar algum novo fenômeno da natureza, e aquele modelo não era suficiente, foi necessário, então, propor, criar uma nova teoria, um novo modelo que melhor explicasse aquela situação em questão. E o primeiro modelo aceito foi exatamente o modelo de Dalton, conhecido aí como bola de bilhar. E aí, dentro da Constituição, desse modelo proposto por Galton, que foi baseado aí, entre outras coisas, na observação das leis ponderais, ele propôs 5 postulados. A matéria é constituída de átomos indivisíveis, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E 5, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo, a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Ou seja, baseando-se no modelo que a gente tem hoje, que é o modelo atual, qual desses postulados ainda pode ser considerado correto? Vamos pensar. Com os conhecimentos que a gente tem hoje, baseando-se no modelo atômico atual, naquele modelo probabilístico, naquele modelo matemático, naquele modelo que fala que o elétron tem um comportamento dual, que é um modelo que não está mais preocupado com a estrutura do átomo, e sim com o comportamento do elétron. Então, todas as características que foram atribuídas ao elétron, esse comportamento dual, foi proposto a partir da resolução de um monte de equações matemáticas. Por isso que esse modelo atômico atual é também chamado de modelo matemático ou modelo probabilístico, beleza? Então, vamos ver, por exemplo, à luz dos conhecimentos atuais ou à luz do modelo atual, a matéria é constituída de átomos indivisíveis? Não, hoje a gente já sabe que os átomos são o quê? Divisíveis. Existem partículas menores, prótons, nêutrons, elétrons, e hoje já se sabe que essas partículas são formadas por partículas ainda menores. Então, não está certo. E ele quer saber o que está correto ainda até hoje. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades? Não. A gente tem hoje, por exemplo, a existência dos isótopos, a existência dos isóbaros. Então, por exemplo, quando eu analiso os isóbaros são idênticos em relação à massa, ao número de massa, mas são diferentes em relação ao número de prótons. Então, eles não são idênticos em todas as outras propriedades. Então, no caso dos isóbaros, então, esse postulado ele deixou de estar correto a partir do surgimento dos isóbaros, dos isótopos e dos isótopos. Beleza? Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Acabei de falar. Eu posso ter átomos diferentes, mas com o mesmo número de massa. São os isóbaros. Então, esse item aí não está mais correto. Quando descobriu-se a existência dos isóbaros, esse postulado passou a ficar errado também. Os átomos são indestrutíveis? Galera, à luz dos conhecimentos atuais, hoje eu posso considerar que um átomo é sim indestrutível. Eu consigo criar, eu consigo destruir um átomo, graças aos conhecimentos de reações nucleares. Por meio de reações de fissão, por meio de reações de fusão nuclear, eu consigo criar um átomo novo, eu consigo destruir, eu consigo transformar um átomo em outro átomo, o que não é possível por meio de reações químicas. Então, quando ele fala os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades, hoje isso está errado, porque eles não são indestrutíveis. Eu consigo criar novos átomos por meio de reações de fissão e por meio de reações de fusão, beleza? O último, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos? Sim, é exatamente o que diz a lei de Dalton, a lei ponderal de Dalton, por exemplo, ou a própria lei de Proust. Eu posso ter aí, ó,
os mesmos elementos combinando-se em proporções diferentes, inteiras, para formar compostos diferentes. Então, esse postulado 5, mesmo à luz dos conhecimentos atuais, ele ainda está o quê? Correto. Vou te dar um exemplo. Aqui, o hidrogênio pode se combinar com o oxigênio para formar água, nessa proporção. E o hidrogênio pode se combinar com o oxigênio, por exemplo, para formar quem? H2O2. Ou seja, os elementos químicos são os mesmos, só que a proporção com que eles se combinam é diferente. Então, o fato de eles se combinarem em proporções diferentes faz com que eu tenha compostos diferentes sendo formados pelos mesmos elementos químicos. Outro exemplo, o carbono pode se combinar com o gás oxigênio para formar o dióxido de carbono. O mesmo carbono pode se combinar com o gás oxigênio para formar quem? Então, os mesmos elementos químicos podem se combinar em proporções inteiras diferentes para formar compostos diferentes, beleza? Não, na verdade, não existe muito um parâmetro, mas a ideia é o seguinte, Renata. Quando eu falo números inteiros e pequenos, um composto, para eu falar assim que ele é formado por uma proporção de números inteiros pequenos, significa dizer que é uma proporção que eu não consigo mais simplificar. Então, normalmente, esses números inteiros é no máximo até 10. É claro que quando eu vou pensar nas macromoléculas, ou nas próprias moléculas orgânicas, esses números são muito maiores, mas sempre vai ser uma proporção em que eu não consigo mais, por exemplo, o que? Simplificar. Então, quando eu pego, por exemplo, um hidrocarboneto com 20 carbonos, o C20H, sei lá, 40, H40. É uma proporção de números inteiros? É. É uma proporção pequena? Não. Mas é a proporção que indica exatamente a quantidade que eu consigo ter de cada um dos elementos. É claro que eu consigo simplificar para chegar numa menor proporção inteira. Porém, quando eu tenho a menor proporção inteira, não necessariamente eu vou ter a fórmula molecular. Ou seja, eu posso ter diferentes compostos com a mesma fórmula mínima. Então, essa ideia de números inteiros e pequenos, esse pequeno é muito relativo, porque eu tenho aí macromoléculas, a gente tem polímeros, a gente tem as moléculas orgânicas, que essa proporção inteira e pequena não é tão pequena assim, porque eu tenho moléculas aí com quantidade de átomos aí bem maior do que dentro das substâncias inorgânicas. Então, falar que é uma proporção inteira e pequena, isso é relativo. Na química orgânica, esse parâmetro de pequeno não é tão pequeno assim. Já na química inorgânica, quando eu analiso ácido, base, sal, óxido, aí essa proporção pode chegar no máximo aí até 10, né? Proporção, a quantidade de átomos em uma molécula de composto, no máximo até 10. Já nas moléculas orgânicas, pode extrapolar. Tudo bem? Fechado? Vamos lá. Questão 6. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 19... parece até aquela questão anterior, mas não é, tá? Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio e o hexafluoreto de platina, e desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Entre os compostos conhecidos está o tetrafluoreto de xenônio, no qual 4 átomos do halogênio flúor se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre. A geometria molecular do composto xenônio citado é... O que eu vou pensar, gente? Aqui a gente está falando de outro composto, ó. O tetrafluoreto de xenônio. Quem que é o tetrafluoreto de xenônio? O XeF4. O que você vai fazer, gente? Qual que é a maneira que eu acho mais simples, mais segura para você conseguir determinar a geometria de uma molécula? Se você não consegue bater o olho na fórmula molecular e determinar a geometria, o caminho mais seguro é você montar primeiro a fórmula eletrônica. E a partir da fórmula eletrônica, eu tenho uma estratégia que eu acho mais fácil para você conseguir encontrar a geometria, em função da quantidade de ligantes que estão ligados ao átomo central, em função de você tentar identificar o tipo de configuração. Quem já foi aluno meu vai lembrar uma tabela que eu já configuro diversas vezes aí, para você conseguir determinar
o tipo de geometria. Mas o fato é, aqui eu vou ter o xenônio e vou ter 4 átomos de flúor ligados a ele. Peraí. Aqui, ó, o xenônio. Então, eu vou colocar o xenônio no centro e os 4 átomos de flúor em volta. Eu sempre faço isso quando eu quero determinar a geometria. Se você usar esse raciocínio, galera, você nunca vai errar geometria de nenhuma molécula. Por mais que seja uma molécula não tão comum, não tão recorrente, você não vai errar. O xenônio, vou representar os elétrons dele de outra cor. O xenônio tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Aí agora eu vou fazer os compartilhamentos. Cada átomo de flúor vai fazer um compartilhamento só. 1, 2, 3. Então, cada átomo de flúor fez uma ligação, portanto, ficou com 8 elétrons. E o xenônio fez 4 ligações. Aí, o que eu posso pensar, gente? Como que eu faço para identificar a geometria dessa molécula? Eu vou pensar assim, ó. O átomo de xenônio é o meu átomo central, que eu chamo de A. Os átomos de flúor são os meus ligantes. Eu tenho 4 ligantes. E ainda sobraram, vou colocar de rosa, ó. 2 pares de elétrons livres no elemento central. Cada par de elétron livre que sobra no elemento central, eu represento por uma letra maiúscula E. Então, aqui fica assim, ó, AX4, E2. Toda molécula que apresenta esse tipo de configuração, AX4E2, ou seja, um átomo central, 4 ligantes, 4 átomos ligados ao átomo central e 2 pares de elétrons livres no elemento central, essa molécula vai apresentar uma geometria chamada de quadrado planar. Então, sempre vai ser assim, gente. Quer determinar a geometria de uma molécula, você não sabe, monta a fórmula eletrônica. E aí, existe uma tabelinha que a gente sempre passa, lá no meu canal do YouTube já tem, quando eu dei aula sobre geometria molecular, eu construí uma tabela. A tabela é mais ou menos assim, ó. Toda molécula que tem uma configuração A2, não importa, Renato, pode ser ligante igual ou pode ser ligante diferente, não tem problema nenhum, tá? Seria a geometria não muda. O que vai mudar, se os ligantes forem iguais ou se os ligantes forem diferentes, vai ser a polaridade da molécula. Mas a geometria não muda. Então, quando eu tenho uma molécula que apresenta uma configuração, por exemplo, tipo A2, molécula formada por 2 átomos iguais, a geometria vai ser o quê? Linear. AX é uma molécula formada por 2 átomos diferentes, também vai ser linear. AX2 é uma molécula formada por um átomo central e 2 ligantes. Não me interessa se são iguais ou se são diferentes. Também vai ser linear. Uma molécula do tipo AX3. AX3 é um átomo central e 3 ligantes. A geometria vai ser o quê? Trigonal plana ou triangular plana. AX4, um átomo central e 4 ligantes. Não interessa se são iguais ou se são diferentes. Vai ser o quê? Tetraédrica. AX2E e AX2E2. O que isso quer dizer? Um átomo central, 2 ligantes com um par de elétrons livres no elemento central, AX2E. Ou um átomo central, 2 ligantes e 2 pares de elétrons livres no elemento central, caso da água. Aí vai ser o quê? Angular. AX3E, um átomo central, 3 ligantes e um par de elétrons livres no elemento central. Aí passa a ser o quê? Piramidal. Então, para cada geometria, existe uma configuração. Então, é sempre muito mais fácil você montar a fórmula eletrônica, ver qual configuração melhor representa aquela molécula, que aí para cá, aí você precisa memorizar, porque para cada configuração existe uma geometria específica, tá? AX5 é bipiramidal e AX6 é octaédrica. Essas são as principais geometrias, as que mais aparecem. Existem outras, por exemplo, o quadrado planar. É uma que a gente quase não comenta, mas é só usar a mesma ideia. Um átomo central, 4 ligantes
e 2 pares de elétrons livres no elemento central é quadrado planar. Essa aqui, por exemplo, ó, a geometria em T. A geometria em T, a configuração dela é assim, ó. AX3 é 2, ou seja, um átomo central, 3 ligantes e 2 pares de elétrons livres. Já essa aqui, ó, pirâmide de base quadrada é a X5E. É um átomo central, 5 ligantes e um par de elétrons livres no elemento central. Então, galera, toda vez que eu vou determinar a geometria de uma molécula, basta montar a fórmula eletrônica e identificar qual que é o tipo de configuração que melhor representa aquela molécula. Porque para cada uma dessas configurações, isso aí sim é essa que eu estou te passando. Para cada uma dessas configurações, existe uma geometria correspondente, tudo bem? Não. AX2 sempre vai ser linear. Não interessa se os átomos são iguais ou diferentes. E não é o caso da água. Vou explicar. Olha só. CO2. O CO2 é assim, ó. O carbono é o meu átomo central, é o A. Os oxigênios são os meus ligantes, é AX2. Então, é linear. Vou te dar outro exemplo. O HCN. O HCN é assim, ó. Se eu analisar, o carbono é meu átomo central. O hidrogênio e o nitrogênio são os meus ligantes. São diferentes, mas são os meus ligantes. É AX2. Também é o quê? Então, gente, não interessa se os ligantes são iguais ou se eles são diferentes. A geometria não vai mudar. Agora, o caso da água. Por isso que eu acho muito importante vocês montarem a fórmula eletrônica, porque só com a fórmula eletrônica eu consigo saber, eu consigo identificar se vai ter ou não par de elétrons livres no elemento central. No caso da água, fica assim, ó. A água, o O fica no centro, H aqui. Fica assim, ó. Ou seja, o O é meu átomo central, é o A. Os hidrogênios são os ligantes. E sobraram 2 pares de elétrons livres no elemento central. Então, fica AX2E2, que vai ser o quê? Então, galera, para a gente fechar a aula de hoje, o restante são 10 exercícios. O restante eu vou deixar para você fazer em casa. Se tiver dúvida, manda lá no meu Telegram, manda lá no meu Instagram, manda lá no WhatsApp. Aí, na próxima semana, na próxima quarta-feira, eu vou disponibilizar mais uma lista de exercícios e vou resolver com vocês, beleza? Então, para fechar a aula de hoje, galera, tem que determinar a geometria, você não tem certeza, monta a fórmula eletrônica. Porque o que acontece? Em muitas situações, olha só, que é o caso da água, por exemplo, mas se eu comparar BF3 e NH3, as duas são formadas por um átomo central e 3 ligantes. Só que são moléculas que apresentam geometrias completamente diferentes. Por quê? O BF3 é trigonal, porque não sobra par de elétrons livres no elemento central. Já o NH3 é o quê? Piramidal, porque sobra um par de elétrons. Então, pelo amor de Deus, se você não tiver certeza da geometria da molécula, olhando para a fórmula molecular, monta a fórmula eletrônica e guarda no seu coração, anota essa tabelinha aí, que você consegue determinar a geometria de qualquer molécula analisando a fórmula eletrônica. É muito importante. Detalhe, não me interessam se os átomos são iguais ou diferentes, não influenciam, e os pares de elétrons livres dos ligantes também não me interessam. Só vai me interessar os pares de elétrons livres no elemento central. Eles sim vão influenciar na geometria da molécula. Beleza? Galera, até aqui deu tudo certo, você conseguiu revisar, foi bacana, deu para te ajudar. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, 8 horas, tem mais uma lista de exercícios, tem mais exercícios muito importantes para a prova do Enem, exercício de físico-química, exercício de química orgânica, exercício de química geral. Eu espero todos vocês aqui comigo, semana que vem, quarta-feira. Chama mais amigos aí, vamos compartilhar com todo mundo aí, vamos ajudar. Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui para a gente bater um papo. Para a gente conseguir aí chegar melhor, chegar mais tranquilo, para você ter mais segurança na hora de fazer a prova. E, galera, qualquer dúvida, quem ainda não está no meu grupo Telegram, se tiver dúvida em relação a qualquer exercício que eu já fiz
ou esses que eu deixei para você treinar mais um pouco em casa, manda lá no meu Telegram. Se você ainda não faz parte, para entrar no Telegram é muito simples. Lá no meu Instagram, na bio tem o linkzinho. Se você clicar naquele link, você vai entrar direto no meu grupo do Telegram. E tem uma galera aqui que também faz parte daqueles meus grupos de WhatsApp. Pode mandar lá do mesmo jeito. Se você não está em nenhum e não quer participar de nenhum, tá tudo certo. Me manda lá no direct do Instagram que eu também vou te ajudar numa boa. O meu compromisso com você aqui é simplesmente te ajudar. É fazer com que a química não seja o seu problema na prova do Enem. É fazer com que você consiga fazer o maior número de questões na prova do Enem e consiga, de uma vez por todas, o resultado que você tanto espera, você consiga de uma vez por todas a aprovação que você tanto deseja. Isso é o que eu quero, eu vou estar aqui de coração aberto, totalmente disponível para te ajudar a alcançar o seu resultado, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, eu espero que eu tenha contribuído aí para relembrar, para aprender, para te dar um pouquinho mais de confiança, para você chegar ainda melhor na prova do Enem, beleza? Espero todos vocês, então, na nossa próxima aula, que vai ser quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, beleza? Beijão no coração de vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana e até semana que vem. Valeu, gente, obrigado, tchau, tchau. Valeu, Vitória, valeu, Lohane, um abração, fiquem com Deus, gente, tchau, tchau.